pelo Instagram, porque há uma reprise amanhã no Instagram. Depois vocês podem consultar o blog Etude Lusofônia, e eu pediria talvez para alguém colocar o link do blog, talvez Thiago esteja aqui, está nos acompanhando, para que vocês sigam os apontamentos e, eventualmente, então, se quiserem, realizar os exercícios. Mas, como eu disse, hoje é um encontro bastante peculiar, porque eu tenho o prazer e a honra de ter aqui comigo a minha colega e amiga, a professora Luciana Namorato, que hoje fala lá de Bloomington, nos Estados Unidos. Bom dia, professora. Bom dia, professora Leonardo. Então, quem é a Luciana? Vou fazer uma breve apresentação da Luciana, da temática que vamos abordar aqui, depois eu vou falar também um pouco como que vai se desenvolver essa live um pouco particular. Luciana Namorato é professora de literatura luso-brasileira na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e ela é também diretora do programa de português e coordenadora do grupo de pesquisa de estudos brasileiros em sua universidade. Mestre e doutora pela Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill. Ela é autora de várias publicações, eu vou citar aqui algumas das publicações da professora, e eu sugiro aqui àqueles e aquelas que estejam interessados que consultem as publicações, porque são de grande valor para quem se interessar, então, pelos assuntos. Dentre essas publicações, nós temos Diálogos Borgianos, Intertextualidade, Imaginário Nacional na obra de Jorge Luiz Borges, de Antônio Fernando Borges, uma publicação realizada pela editora Sete Letras, no Brasil, em 2011. Ela também é coeditora da La Palavra, segundo Clarice Lispector, Aproximaciones Críticas, que foi publicada no Peru, pela Universidade Nacional Maior de San Marcos, em 2011, e, desculpe pelo meu inglês, professora, Images of Madness and Interdisciplinary Perspective, de 2010. Ela coeditou também um volume especial da revista Mauari, aqui eu me dirijo especialmente para os estudantes, para quem não segue lá do Pará. Essa, na verdade, é uma publicação realizada pela Universidade do Pará, e que é intitulada Literatura Luso-Brasileira no Contexto Global, Atravessando Fronteiras, e um volume especial da Revista de Estudos Literários da Universidade de Coimbra, em Portugal, intitulado Essa de Queiroz e Machado de Assis, Diálogos Transatlânticos. Então, como vocês puderam ver, né, é um vasto programa, um vasto percurso da professora, mas hoje ela vai falar de um tema que, aliás, atendendo aqui ao pedido de várias de vocês, que é a questão, o fenômeno do biografismo na escrita da ficção brasileira e da brasileira contemporânea. Ou seja, ela vai falar tanto do ponto de vista da composição da obra, como da recepção, retomando aqui alguns conceitos que você já conhece, dentre os quais a questão da autobiografia, da autoficção, e se interrogando justamente como essas obras tratam de temas atuais, como a identidade racial, o trauma e a memória. Como vamos nos organizar hoje? A professora vai fazer a sua apresentação e vai realizar pausas durante a apresentação, serão 2 ou 3 pausas, e, nesse momento, eu vou anotando aqui as perguntas que vocês fizerem e a professora, então, poderá respondê-las. Então, peguem a caneta, o papel, anotem aqui e também façam as suas perguntas online, que eu estou aqui ao lado, tá bem? Deixo aqui agora a palavra com a professora Luciana Namorato. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e essa é a minha primeira tentativa de uma live. Então, agradeço a todos pela paciência e pela presença de vocês nesse sábado, não? Então, como o professor Leonardo mencionou, o foco da nossa apresentação de hoje é o romance contemporâneo brasileiro. No entanto, para começar a nossa conversa sobre o tema do biografismo, eu gostaria de levantar o caso da escritora brasileira Clarice Lispector, não é? E por quê? Porque na sua trajetória nós podemos ver de forma bem abrangente a questão do biografismo, uma vez que Clarice nasceu na década de 20, publicou seu primeiro romance em 1943, ela produziu uma gama de gêneros, não, romances, contos, crônicas, entrevistas. Ela foi uma autora publicada, mas não muito conhecida, depois se tornou bastante reconhecida, depois virou uma espécie de ícone. Então, nós temos aqui, no caso da Clarice, quase 80 anos de recepção de suas obras, quase 50 anos de recepção de sua obra após o seu morte. Então, a gente tem também uma recepção ampla, né, que é uma recepção até popular, de pessoas que
que gostam muito de ler frases de Clarice, mas não leem os romances, gostam das crônicas, mas não leem os contos. Nós temos também uma recepção acadêmica, não toda a bibliografia sobre Clarice, e nós temos, inclusive, a reescrita das obras de Clarice, não é? Através de outras ficções. Então, eu proponho o exemplo de Clarice como essa entrada no tema do biografismo, por ela justamente ser um exemplo que nos leva a esse arco de gêneros e de variações, não? Então, vejamos um pouquinho o tema do biografismo na obra de Clarice. Em primeiro lugar, eu gostaria de levantar o biografismo como estratégia de criação, ou seja, quando um escritor usa elementos da sua vida para escrever uma obra de ficção. Isso já começa com Clarice no primeiro romance, em 43, O Perto do Coração Selvagem, não? Em que a gente começa com uma menina e existe o reconhecimento dos traços de Clarice menina, dialogando com o pai, inclusive um capítulo que tinha outro nome, que depois virou Mãe, não? Isso vai desde o primeiro romance até a última década em que ela escreveu, a década de 70, com Água Viva, em que a gente tem esse romance em que temos uma espécie de respiração da autora, que se traduz em uma respiração da narradora e que se traduz em uma respiração da personagem. E o interessante é que nesse romance nós temos uma passagem que fala da autobiografia e diz exatamente: não vou ser autobiográfica, quero ser bio. Então, acho muito interessante porque é, ao mesmo tempo, um reconhecimento do elemento biográfico, pode ser uma defesa, uma explicação, mas, ao mesmo tempo, é uma sugestão da riqueza da inserção do autobiográfico como uma espécie de instrumento de alcance do bio, né? Da vida, dessa vida mais impessoal através do mais pessoal. A respeito de Clarice ainda, isso não acontece somente nos romances, não? Nós temos os perfeitos exemplos das crônicas, por exemplo, publicadas no Jornal do Brasil. E nós podemos ver também uma gama de variações. Há crônicas em que ela fala de si mesma. Então, por exemplo, na crônica intitulada A Mineira Calada, ela fala de uma empregada doméstica que era muito caladona, e inclusive a passagem que diz aqui em casa, então ela está claramente falando dela, não? E essa empregada queria sugestões de leitura e ela queria ler a obra de Clarice. E Clarice diz: não, mas acho que se você não vai gostar muito da minha obra. E a crônica termina com a empregada doméstica dizendo: não, eu gosto de coisas complicadas. Não, que é linda essa crônica. Existem crônicas também em que Clarice se transmuta em personagem. Claramente é Clarice, mas existe essa defasagem, né? Por exemplo, Tortura e Glória, que também mais tarde seria publicado como Felicidade Clandestina, que é a crônica em que ela narra essa paixão da menina pelo livro, né? No caso, eram As Reinações de Narizinho, e que termina lindamente de novo, não? Que não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante, né? Na rede, lendo aquele livro. E aqui a gente tem essa transmutação em personagem, porque claramente a personagem é uma criança, né? E a escritora é uma mulher adulta. Em outras crônicas, a gente tem a Clarice surgindo revestida de uma personagem que não tem o seu nome. Então, por exemplo, Ofélia, da Legião Estrangeira, que também foi publicada em crônica, né? Ou, por exemplo, Sofia, dos Desastres de Sofia. Claramente a gente vê o contato da experiência dessa menina solitária, interessada pelos livros, misteriosa, sem muito controle de si mesma. Então, esses exemplos serviram. Não, nós nos usamos de Clarice para ver o biografismo como estratégia de criação. Também na obra de Clarice nós vemos o biografismo como estratégia de recepção de uma obra. E a esse respeito eu invoco o trabalho de Edgar César Nolasco, intitulado Restos de Ficção. Eu tenho até o livro aqui, Restos de Ficção, e que propõe o biográfico como chave de compreensão do projeto intelectual e literário de Clarice. Então, nesse caso da obra do Nolasco, ele comenta que o biográfico aparece em Clarice não somente na inserção de cenas do seu dia a dia, no conto, por exemplo, mas também na inserção das leituras que ela faz. Por exemplo, leituras de Catherine Mansfield, e leituras que os leitores acham que ela faz. Por exemplo, de Virginia Woolf e outros autores que ela nega veementemente ter sido influenciada ou lido. E, de acordo com Nolasco também, o biografismo aparece no que ele denomina transmigração textual. Transmigração textual seria quando as referências a um evento da vida real de Clarice aparece reescrita de formas diferentes em textos diferentes. Então, não somente você reconhece a vida na obra,
mas você reconhece entre os diferentes textos a mesma cena da vida vista de pontos de vista diferentes. E, para usar novamente as palavras de Nolasco, ele diz que a escrita dela, então, se instaura como, cito, um depósito de saudades, lembranças, leituras alheias e o que delas sobrou. Então, aqui a gente volta ao título da obra dele, não? Que são Restos de Ficção, e que claramente nos leva à crônica Restos de Carnaval, de Clarice, de 68, e depois publicada em livro em 71, em que ela lembra esse carnaval em que ela se vestiu de papel crepom e ela era rosa, mas ela teve que sair correndo comprar o remédio da mãe, mas no final um menino vem com os confetes e joga na cabeça dela e ela diz que se considerou, enfim, reconhecida que ela era de fato uma rosa, não? Então, eu não vou tentar aqui, nem conseguiria resumir a profundidade interpretativa desse tema na obra de Clarice, mas queria deixar uma pista, não? A inserção do biográfico na obra de Clarice tem muito a ver com o caráter aberto da obra. É muito mais um convite para multiplicação de significados do que uma espécie de resposta da leitura, não? E agora, então, além do biografismo na escrita, o biografismo na leitura, eu me uso de Clarice para falar do biografismo na ficção como estratégia de recepção de uma obra em que a gente, de certa forma, fecha o ciclo e retorna ao interesse pela biografia. Então, eu sugiro que a presença do biográfico na obra de Clarice nos leva o leitor e leva a crítica a se interessar mais e mais pela biografia de Clarice, não? Independente de sua obra. Claro que não é possível desvencilhar um do outro. E, nesse caso, eu vou citar, claro, a obra da Nadia Gottlieb, não? Clarice Lispector, Uma Vida que se Conta, de 95, já está na 7ª edição, e eu acho que essa informação é importante para demonstrar o interesse na vida de Clarice, não? E é uma biografia que, de fato, conecta de forma magistral a vida e a obra de Clarice. E outras mais recentes que também apontam para esse interesse. Por exemplo, o livro Clarice Fotobiografia, também da Nadia Gottlieb, de 2007, e o livro O Rio de Clarice, da Teresa Monteiro, que é essa obra aqui, Passeio Afetivo pela Cidade. Então, a biografia, o elemento biográfico na ficção de Clarice, de certa forma, nos convida a olhar melhor a vida dela e a criar essa ficção novamente sobre a biografia, mas também a decifrar a biografia dela. E claro que eu não poderia mencionar a biografia do Benjamin Moser, não? Why This World, de 2009, que ainda que polêmica, alimenta e também se alimenta desse interesse pelo biográfico. Então, com essa referência a Clarice, nós temos uma melhor ideia de que se trata o biografismo, não é? E que o biografismo ele aparece em várias instâncias, da escrita, da leitura, da reescrita. E antes da gente passar para um breve levantamento das questões teóricas, eu gostaria de perguntar ao professor Leonardo se existem algumas perguntas ou comentários até o momento. Por enquanto, assim, eu não tenho comentários, eu só tenho todo mundo falando que a aula já está maravilhosa, muitas pessoas aqui entrando, Débora Tomé, que esteve conosco justamente na Primavera Literária, mas, como eu não tenho perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta, professora, sobre essa questão de biografismo. Na Clarice, você acha que havia uma estratégia, há uma estratégia do ponto de vista da escrita, talvez, consciente, mas haveria uma estratégia também do ponto de vista da recepção da sua própria obra, de como ela era lida na época, dessa relação com a sua própria vida? E você mencionou no início da sua conversa, justamente, que muitas pessoas acabam, na verdade, se preocupando muito mais da vida de Clarice do que da sua obra, de ler a sua obra. Isso não seria também um limite? Não imporia um limite na própria obra, que, na verdade, nós nos interessamos muito mais pela criação de uma diva, talvez que seja Clarice, que estaria muito distante da sua obra. Então, com certeza. Eu acho que no começo a obra de Clarice era muito menos lida a partir do elemento biográfico, não? Eu acho que principalmente na década de 90, quando se começaram a intensificar os estudos, claro que a gente tem o estudo da Olga Borelli, que é já da década de 70, mas com certeza, eu acho que foi se crescendo o reconhecimento da obra junto com uma espécie de mito Clarice, que de certa maneira voltasse os olhos para o biográfico, com certeza. Então, eu acredito que no começo da crítica não era muito biográfica, não tinha tanto esse interesse, cresceu justamente com o tempo. E com certeza não é muito difícil, é um tema bastante atual, essa ideia do escritor, a personagem também, que vai aparecer na questão da autoficção, e que talvez na década de 70 não fosse tão intenso quanto hoje. Eu acho que, com certeza,
às vezes as leituras biográficas reduzem o valor de uma obra. Eu acho que todos os escritores usam elementos da vida para criar, alguns escondem mais que outros, alguns investem nessa semelhança muito mais que outros, não? Mas ler somente pelo viés biográfico certamente empobrece a leitura de uma obra. Eu acho que, de certa maneira, você acabou de responder uma pergunta que acabou de chegar da Elaine Moraes, se justamente o biográfico não engessa a obra. Mas o Ulisses Rocha Filho também fez uma pergunta seguinte: se isso foi inédito na literatura brasileira, antes de Clarice, já havia talvez digamos, essa estratégia, se você observa essa estratégia antes da própria Clarice. Eu só vou pedir uma coisa, professora Luciana, se você puder falar um pouco mais lento, porque às vezes um pouquinho está cortando e às vezes então fica um pouco difícil a audição. Com certeza. Também tem hora que o meu som fica voltando aqui, aí confundo. Sim, eu acho que já existia antes, não? Com Graciliano Ramos, quando ele escreveu Memórias do Cárcere, o José Lins do Rego, Meus Verdes Anos, não? São exemplos de romances autobiográficos, mas já existia claramente o elemento na literatura brasileira do biográfico, não há dúvidas, não é? Sim. Então, vamos lá. Então, continuando então, a sua segunda parte, a parte mais teórica, né? Depois eu vou pedir para a professora deixar disponível, ela vai mandar para mim, eu coloco no blog, esse conjunto de referências que eu acho essencial para que os estudantes possam, claro, nós estamos em situação de confinamento, mas que eles possam talvez buscar, ou pela internet. A professora já fez uma lista bibliográfica, mas dessas citações me parecem interessantíssimas. Vamos lá, segunda parte. Então, partindo para as questões teóricas, antes de entrar nas questões teóricas, eu gostaria de fazer algumas observações. O que eu tinha em mente quando me propus a falar do assunto era não somente falar de obras em que é possível reconhecer elementos da biografia do autor, mas principalmente obras que sublinham essa relação de modo produtivo, que enfatizam essa relação. E o meu objetivo seria tentar descobrir o que esse ímpeto diz ao leitor sobre as obras de ficção que o adotam e também sobre a ficção em geral, não é? Um aviso, a literatura biográfica não é a única, não é sequer obrigatória, para alguns não é a mais interessante. Então, quando eu ensinei o curso de literatura brasileira contemporânea recentemente, alguns estudantes claramente não tinham interesse em descobrir se algo era parte da vida ou não, e isso é totalmente aceitável e bem-vindo, não? E, inclusive, para uma pessoa interessada na leitura biográfica, eu ressalto que nem sempre a leitura biográfica é a mais interessante em algumas obras, não é? Em algumas sim, em outras nem tanto. E não é possível, essa leitura não é possível somente em obras que realçam o biografismo, ela é possível em qualquer obra, não? Então, definindo os subgêneros, algumas reflexões que nos ajudam a pensar sobre o biografismo. Em primeiro lugar, a autobiografia, não é? No fim dos anos 70 e no começo dos anos 80, nós temos um auge na literatura brasileira das chamadas escritas do eu. O que são as escritas do eu? As autobiografias, as memórias, os diários, as correspondências. E a gente não pode pensar na autobiografia sem pensar no Philippe Lejeune, não? Que na década de 70 cunhou o termo pacto autobiográfico, que seria esse contrato do escritor com o leitor, através de uma obra em que o nome do autor coincide com o nome do narrador e coincide com o nome do personagem. É claro que com a autobiografia se trata de uma obra de não ficção. Geralmente, quando a gente vê ali na descrição do livro, é não ficção, é biografia, é autobiografia, não? Isso nós descobrimos pelos elementos paratextuais. Título, capa, orelha. Elementos, aliás, que nós tratamos aqui no início das literaturas em casa. Isso, porque às vezes você pergunta, né? Como saber se é autobiografia? Desculpa, gente, o telefone está conectado com o computador. Então, também na década de 70, é interessante notar que Paul Deman comenta já a autobiografia e ele diz que ela tem lugar com outros gêneros. Deixa eu desconectar o telefone aqui. Mas não sem o que ele chama de algum embaraço. Ou seja, que a autobiografia ela é sempre ligeiramente desacreditada porque ela é muito autoindulgente. Esse é um outro comentário. Passemos agora ao romance autobiográfico, não? Nesse caso, não necessariamente há identidade entre autor, narrador e personagem.
Uma pessoa pode fazer um romance autobiográfico e colocar um nome de outra pessoa como narrador, não? E comporta graus diferentes também. Então, o romance autobiográfico, ele engloba narrativa em primeira e em terceira pessoa, diferente da autobiografia. Ele se define muito mais pelo seu conteúdo. Ele vai do ar familiar entre o autor e o personagem até uma certa transparência. Então, existem graus dessa transparência entre o biográfico e o ficcional. E exemplos que eu já mencionei, não? Meus Verdes Anos, a obra de Proust, por exemplo, Que é Isso, Companheiro, do Gabeira, na década de 80. E para mencionar que isso não fica somente na literatura para adultos, não? Cláudia Lina, por exemplo, que é autora de Paisagem de Porcelana, em que ela recorre ao autobiográfico, também é autora de Amor de Longe, de 2017, que é um romance para jovens, que também tem esse elemento do autobiográfico. Passando, então, agora para autoficção, não? Que é um termo mais popular. Esse termo tem uma história super interessante, não? Na década de 70, em 75, Philippe Lejeune levanta a pergunta: poderia haver um romance com o nome do autor? E sugere que não, não? Então, a gente tem um escritor, Serge Dubovsky, que em 77 escreve um romance para responder a essa pergunta. O romance... Um pouquinho, se puder repetir só o nome do Serge Dubovsky. Muito bem, você corrige meu francês. Não é correção no francês, não, é só porque cortou a conexão, por isso. Tá bom, eu também não sabia. E o romance intitulado Fille, certo? Que é construído justamente sobre essa igualdade autor, narrador e personagem, não é? Então, o que a gente tem numa autoficção que a gente não tem numa autobiografia? A gente tem uma maior liberdade de contar a história, liberdade de inventar. Por exemplo, para Vincent Colonna, estaria restrito aos casos em que um autor inventa uma personalidade e uma existência literária. Então, para alguns críticos, o conceito de autoficção seria somente nos casos em que um autor cria essa persona literária, não esse eu que vai aparecer nos livros. É interessante que para Michel Laub, que é um autor que trabalha muito com a questão da autoficção, ele não vê diferença entre a autoficção e o romance autobiográfico. Então, se alguns de vocês estiverem se perguntando qual que é exatamente a diferença entre romance autobiográfico e autoficção, não necessariamente existe uma linha divisória, não? Eu estou levantando os termos porque para termos esse caldo de ideias para discutir sobre eles. E Michel Laub justamente menciona que o pacto autobiográfico existe já no romance autobiográfico e que essa nova noção de autoficção não adicionaria muito, não é? Mas para alguns autores e críticos, a autoficção é o termo usado para marcar essa variante pós-moderna da autobiografia, não é? Então, por exemplo, Diana Klinger sublinha que a autoficção exibe e questiona o sujeito, que a autoficção enfatiza o sujeito e a escritura como processos em construção. Um outro crítico que também trata do tema, Philippe Villain, ele diz que a autoficção faz parte desse impulso de não se acreditar mais em uma verdade literal, num discurso histórico coerente, de reconhecer a natureza arbitrária da seleção e dos fragmentos da memória. E é interessante notar que esse pertencimento ao gênero muitas vezes foge das mãos do escritor, não? E aqui o caso que me vem à mente é o de Bernardo Carvalho, não? Nós temos romances como Mongólia, de 2003, Nove Noites, O Filho da Mãe, em que ele mesmo, o autor, explica que ele, como homem, se coloca nos espaços desconhecidos para então incitar a ficção na sua mente. Mas então ele se viu, de certa maneira, engessado nesse conceito, e em um texto de autoria dele mesmo, que é um ensaio, que se chama Fiction as Exception, ele diz que ele se chateia com esse engessamento, e que por isso ele escreveu O Sol se Põe em São Paulo, com um personagem descendente de japoneses, para que ficasse claro que não era Bernardo Carvalho, não? Então, partindo dessa autorreflexão de Bernardo Carvalho, eu menciono que há atualmente uma certa fadiga, não? Como algumas perguntas até já insinuaram, em relação ao biografismo, à autoficção. Ou seja, essa obsessão com o personagem escritor, essa disseminação abusiva do eu autor. Outro dia alguém me disse que quando começa a ler, e é um romance sobre um escritor
que não sabe como escrever ou que vai escrever, já fecha o livro. Não, porque realmente existe um excesso disso hoje em dia. Outra crítica seria que esse instrumento, a biografia, seria uma adoração à inteligência de um leitor que somente quer descobrir elementos da vida real na ficção, não essa maneira rasa de se ler. Outra crítica é que esse recurso cria a sensação de uma autenticidade que é vazia, não? Porque é um jogo muito, muito bobo para algumas pessoas, não? E, por outro lado, a autoficção seria o paraíso da teoria literária. Então, o motivo por que ela sobrevive por tanto tempo é porque se escreve muito sobre ela, não? Os críticos adoram ficar encontrando nesse jogo de gato e rato. Então, essas são algumas das reflexões sobre as questões teóricas. E antes de entrarmos no miolo da nossa conversa, que são os autores contemporâneos, eu gostaria de ver se há perguntas. Então, tem várias perguntas, professor Luciano, mas eu também queria fazer alguns comentários. Você evocou o romance Nove Noites. Se eu me lembro bem, até na orelha do livro, para confundir mais o leitor, tem uma foto do autor, Bernardo Carvalho, criança acompanhado de um índio, não é isso? Sim, porque o pai do Bernardo era antropólogo e ele, de fato, fez essas viagens, não? A Amazônia e tudo. E, assim, e o que eu lembro, porque assim, a autoficção também teve uma vaga muito importante aqui na França, vários autores, e era sempre, muitas vezes, ligado, digamos, com um lado um pouco provocatório. E muitos críticos falavam justamente que a autoficção só viria corroborar ou salientar essa sociedade de espetáculo na qual nós vivemos. Você estaria de acordo? Acho que não. Acho que pode, sim, não? Alguns livros podem fazer isso, alguns leitores podem fazer isso, mas acho que a ficção é bem mais do que isso, como eu pretendo mostrar quando nós falarmos das obras selecionadas. Eu vou, então, passar as perguntas. Tem várias perguntas. Por exemplo, a Miriam Miguel, lá de Israel, ela pergunta se, não sei se você conhece o livro do Georges Semprin, aquele rescatei agora, a palavra veio, o sobrevivente do Holocausto, né, no livro L'Écriture et la Vie, seria um livro de ficção e de autobiografia. A Maia, que também está conosco, pergunta a relação entre autoficção e pós-verdade, se haveria uma relação. A Rita Sintra, se a Clarice nunca foi personagem dela própria, e a Rosa Isabel, ela faz um comentário lembrando também o Lúcio Cardoso, de fato, o Lúcio Cardoso, né, que tem esse grande viés autobiográfico com seus diários. Não sei se vai dar tempo de responder a todos, professor, mas se quiser fazer algum comentário em relação a essas propostas. Tá. Então, eu não conheço a obra mencionada sobre o Holocausto, mas me veio à mente o romance da Noemi Jaffe, em que ela dialoga com um diário de uma avó ou bisavó, não me lembro bem. Então, sim, não, é comum nessas narrativas de memória, inclusive como vamos falar da ditadura argentina também, com o Fuchs, né? A autoficção e pós-verdade, eu sinceramente não sei o que é pós-verdade. Se você souber e quiser comentar. Seria, na verdade, o momento que nós estamos, na verdade, em que é a questão dos fake news, né? Que, na verdade, ela deturpa o real e, na verdade, acaba acentuando a relação também da questão da veracidade desse jogo verídico. Né? Então sim, então faz todo sentido, não? Porque do momento em que você ficcionaliza a verdade, você chama atenção para a maleabilidade de qualquer discurso, não? De ser manipulado. Então, sim. A Clarice, como personagem dela mesma, sim, não? A frase marcante dela, que foi a Borelli quem disse, que ela já estava no hospital quase para morrer e a enfermeira não queria deixá-la sair do quarto, e ela disse, você matou minha personagem, não? Ela ali tentando sair do quarto, era ela como uma personagem, Clarice doente, querendo sair do quarto. Sim. E a questão de Lúcio Cardoso, sim, eu queria comentar também que o Lúcio entra como personagem às vezes, não? Também tem a questão das entrevistas de Clarice. Mas a Clarice nunca citou o nome dela. Ela nunca escreveu Eu, Clarice. Ou CL, por exemplo, usando uma abreviação. Eu não lembro nenhum texto dela. Não está essa assinatura autoral. Nos possíveis títulos da Hora da Estrela, talvez? Ah, verdade. Uhum. Acho que no paratexto, talvez, mas não dentro do texto em si. Eu não lembro de nenhum texto. Sim, porque, por exemplo, no paratexto, o quanto também que é o paratexto, né? Por exemplo, a introdução para aquele Onde Estiveste de Noite, que ela fala que ela escreveu aquelas histórias picantes e tinha vergonha do filho, que a lesse um dia, não é? Uhum. Acho que sim, não sei. Teria que ver. De fato, é uma reflexão interessante para se pensar e talvez vasculhar na obra dela,
se ela acaba reforçando essa relação, na verdade, com esse regime da veracidade, com a estratégia também da assinatura do nome, ou talvez de abreviações. Eu estou lembrando de um outro autor que pouco conhecido, chama Per Jones, em que talvez seja um dos primeiros a realizar autoficção no Brasil nos anos 89, e que ele assina, ele cria uma personagem, a personagem dele se chama PJ, né? O PJ, então, já sublinhando, acentuando talvez esse grau de veracidade, ou do regime da veracidade dentro do livro. Mas, passando de novo, continuando então, professor. Tá bom, obrigada pelas perguntas, foram ótimas. Então, entrando nas obras, não? Antes de começarmos a falar da obra, eu convido que não tentemos encaixar as obras em uma denominação ou outra, esse não é o jogo que eu proponho, mas que nos inspiremos por algumas ideias levantadas pelas definições de autobiografia, romance autobiográfico, autoficção. Começo com Conceição Evaristo, Becos da Memória, de 2006, e me apoio aqui em algumas reflexões de Luiz Henrique Silva de Oliveira. O livro não é uma autobiografia, não há o pacto autobiográfico tradicional. O que há, na verdade, são pontes metafóricas que podem ser exploradas pelo leitor. Se pode imaginar um desdobramento da autora Conceição Evaristo na personagem Maria Nova, como um ontem de Evaristo, e o romance é narrado em terceira pessoa. Então, se nós olharmos a citação disponível no blog, eu não vou ler tudo porque vai ficar longo demais, nós estamos falando de uma menina, Maria Nova, que vai à aula e ouve a história de Deus, uma história de perdas, uma história de derrotas, uma história de sofrimento. E ela pensa, quem sabe escreveria esta história um dia. E um pouco mais adiante no romance, Maria Nova, um dia, escreveria a fala de seu povo. É difícil não ver Evaristo nessa escrita, não? E a crítica, inclusive, sugere, isso é somente uma parte, que talvez deva ser considerado um exemplo de autoficção. É claro que há deformação de dados, mas há também fidelidade ao modelo biográfico e à disposição memorialística. E eu gostaria de enfatizar que na obra de Evaristo, o biográfico está ligado principalmente ao conceito de escrevivência, cunhado pela autora, que é uma marca da literatura de Evaristo. Ela cunha o termo e seria uma forma de expressão que nasce da oralidade e do corpo da mulher negra. Escrever a vivência da mulher negra. E ela escreve as experiências de vida e as lembranças nos registros escritos da nação. Então tem todo um papel de se inscrever uma voz apagada da mulher negra na literatura brasileira. Então, na Evaristo, esse seria para mim a marca ou a contribuição da autoficção, a conexão autora-personagem com inscrição de um grupo marginalizado até então na literatura brasileira. Se o professor me permitir, eu lembro de uma tese, uma defesa de tese de uma estudante de Rennes, aqui na França, que fez uma comparação entre a Pauline Chiziane e a Conceição Evaristo, e ela se servia de um conceito que eu achei bem interessante, que ela falava algo, não sei, parafraseando um pouco, de uma autoficção coral. Na verdade, não seria a voz, na verdade, da Conceição Evaristo, mas seria a voz, na verdade, de todas as mulheres, como num coral, na verdade, em que todas essas vozes acabam se afunilando para ouvir uma melodia. Então, seria essa melodia autoficcional que transparece na obra de Conceição Evaristo. É muito interessante que você comente isso, porque, de fato, a autoficção ganha tonalidades, não? Quando nós pensamos nos diferentes grupos escrevendo. E essa é uma marca, não? Da literatura das diásporas, que seria essa inserção da polifonia na autoficção. Excelente. Passando, então, ao romance de Cristóvão Tesa, falando agora de O Filho Eterno, de 2007. Este é um romance em terceira pessoa que descreve o amadurecimento de um homem com o nascimento do primeiro filho, que é uma criança com síndrome de Down. Então, na citação que eu tenho aí, é um momento em que esse pai recusa, não? E eu vou ler. Recusar. Ele não olha para a cama, não olha para o filho, não olha para a mãe. Não olha para os parentes nem para os médicos. E um pouco mais adiante, algo que ele simplesmente não consegue transformar em filho. Então aqui o biografismo aparece em um romance de formação, não? O nosso Bildungsroman, e a orelha do livro, que é o paratexto, não? É na orelha do livro que descobrimos que o livro se baseia em sua vida, e cito, livro corajoso, e cito, expõe as dificuldades e as pequenas vitórias de criar um filho com síndrome de Down, fim da citação. Por que o biografismo?
nessa obra. Algumas pistas, a epígrafe de Thomas Benton, em que ele fala: queremos dizer a verdade, no entanto, não dizemos a verdade. Então, seria o recurso à ficção uma maneira de contar do biográfico que ele não consegue compreender, não? O próprio Leo não consegue compreender. Interessante o caso de Tesa, não, porque, em geral, existe esse interesse pelo escritor, pelo como o escritor vai lidar com a morte, com o coronavírus, não é? Com a quarentena, o que os escritores estão fazendo. E em outras obras de Tesa, o biografismo também alimenta esse interesse do público sobre o processo de criação. Nesse caso, eu penso no romance Um Erro Emocional, que trata do encontro de um escritor com uma mulher, que acontece durante uma noite. E é interessante que, nesse encontro, o autor e o amante falam de literatura, não grande parte do tempo, conduz, então, a leitura e, de certa maneira, repete na leitura a estrutura da trama da obra, não? Que somos nós, voyeurs, deste escritor falando da escrita, da mesma maneira que a amante está ouvindo sobre o processo de escrita. Proponho agora que passemos para Tatiana Salem-Levy, com A Chave da Casa, 2007. Aqui nós voltamos a uma autoficção em primeira pessoa, no entanto, sem nome. O personagem não tem nome. Em um texto crítico, Luciana Hidalgo recorda que a própria autora denomina o texto autoficção. A própria Tatiana chama o texto de autoficção. Trata da relação com a mãe à beira da morte, a busca da sua genealogia na Turquia, há instantes da relação amorosa. E pensando no título do romance, né? A Chave da Casa, é a isso que a citação se refere. Então, na citação, é o momento em que o avô entrega a ela a chave da casa. E eu cito: sem me levantar, pego a caixinha na mesa de cabeceira. Dentro dela, em meio pó, bilhetes verdes, moedas e brincos. Descansa a chave que ganhei do meu avô. Tome, ele disse. Essa é a chave da casa onde morei na Turquia. Fim da citação. Aqui nesse romance nós temos o recurso ao biografismo como estratégia de abordagem de uma identidade multicultural, não é? Essa dispersão do sujeito, que no romance também é intensificada por uma estrutura fragmentada do romance. Então eu vejo a confluência da biografia, ficção, como uma maneira de abordar esse sujeito disperso, não? Esse sujeito migrante também. Passando, então, para a obra de Julian Fuchs, A Resistência, de 2015. Aqui nós temos uma primeira pessoa, um tom claramente confessional. O tema da passagem selecionada é a adoção. Ele está falando do irmão adotivo. Outros temas são a família, a militância dos pais antes do seu nascimento, os pais argentinos, a memória pessoal. O trecho, então, é uma cena em que o irmão é adotado, não é? Em que ele fala que ele revela que o irmão é adotivo, quando alguém diz que não se parece muito com ele. Mas o que eu acho interessante é que essa passagem, ela remete a outras passagens do romance, não? Esse trecho já deixa entrever o enriquecimento que o recurso à autoficção traz à narrativa. Por quê? Porque nessa passagem o menino diz, cito: na minha declaração não havia maldade ou despeito, mas se agora me sinto impelido a me defender, talvez de fato estivesse acometido por alguma crueldade que até hoje trato de velar. Então, acho interessante que o processo de escrita ficcional às vezes revela o que a biografia e o que a reflexão autobiográfica não revelaria, não? Quando o Fuchs joga o personagem, ele consegue ver coisas que ele talvez evite ver. Ou, claro que tudo isso é uma encenação do escritor, não estou dizendo que a escrita é psicoterapia nem nada. Talvez a opção pelo biografismo tenha relação com a questão do tratamento da memória das ditaduras aqui nesse livro. A resistência do título é interessante porque é a resistência ou a recusa a esquecer, mas é também a resistência a narrar, não é? E, de novo, o porquê da ficção com a biografia. E a autoficção permite, de certo modo, registrar o emperramento da narrativa, que não se quer narrar. E mencionar também que esse romance descreve muitas fotos, que é outra maneira também de pôr em questão essa realidade da memória. Outro exemplo que eu tenho é de João Anzanello Carrascosa, Caderno de um Ausente. Eu vou ser breve aqui, porque sei que temos pouco tempo.
Nesse caso, interessante, a voz narrativa é em segunda pessoa. Ele fala para a filha que nasceu. Ele é um pai de mais idade e quer deixar um legado poético à filha. E o interessante é que esse romance faz parte... Depois, ele foi publicado em 2014 e depois ele faz parte da trilogia do Adeus. E interessante que os outros 2 elementos da trilogia do Adeus não são autoficções, não. Nós temos o Menina Escrevendo com o Pai, em que é a voz da menina Bia, de 20 anos já, e A Pele da Terra, que seria a voz do discurso mais velho, Mateus. Passemos então a Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, de 2018. Esse é o único da minha seleção que é um livro de contos. Então, a gente tem que se preparar para esse desencaixe das teorias, não? A citação que eu escolhi é Um Menino Morador de Favela, do conto Espiral. E, Leonardo, você gostaria de ler para a gente? O do Giovanni? Sim. Aqui. Começou muito cedo, eu não entendia. Quando passei a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos. Primeiro com os moleques do colégio particular, que ficava na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam como meu bonde passava. Era estranho, até engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria escola, não metíamos medo em ninguém. Muito pelo contrário, vivíamos fugindo dos moleques maiores, mais fortes, mais corajosos e violentos. Andando pelas ruas da Gávea, com meu uniforme escolar, me sentia um desses moleques, que me intimidavam na sala de aula, principalmente quando passava na frente do colégio particular, ou quando uma velha segurava a bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Tinha vezes, naquela época, que eu gostava dessa sensação, mas, como já disse, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Obrigada, Leonardo. Então, eu escolhi esse conto em primeira pessoa, não? Mas existem outros contos no livro que não são em primeira pessoa, por exemplo, Roleta Russa, nós temos um conto em terceira pessoa. No caso da borboleta, nós temos terceira pessoa com o nome Breno, e é uma criança, não? Então, eu proponho que a inserção do biográfico aqui na obra do Giovanni seria uma questão, parte de um projeto de levar essa voz autoral, essa perspectiva em comum da família, da amizade, das relações humanas, numa população marginal, para dentro da literatura brasileira, não? E também imprimir na tradição essa variação da linguagem, das gírias, da linguagem coloquial, não? Então, por exemplo, no conto Rolezinho, só para vocês terem uma ideia da gíria, não? Eu cito: acordei e estava ligado o maçarico, sem neurose, não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que estava fervendo. Fim da citação. Só para vocês terem um gostinho da parte das gírias, não? Então, para concluir, eu gostaria de mencionar a obra de Tiago Ferro, O Pai da Menina Morta, de 2018, que recebeu o Prêmio Jabuti. E na citação, eu não consegui escolher uma das citações mais potentes por limitações pessoais. É um livro maravilhoso e bastante profundo, não? E nessa citação ele simplesmente diz que não quer ser o pai da menina morta, mas sempre será. Se trata da narrativa da experiência do autor com a morte da filha de 8 anos, em 2016. E por que o tratamento do tema da perda e do luto através do recurso ao biografismo? Eu me pergunto, não? O centro da narrativa estaria no deslocamento, como propõe Ricardo Augusto de Lima. Busca o que ainda resta de vivo nesse sujeito que não quer e não pode ser chamado de eu. Então, o recurso à ficção é uma maneira de recolher esses pedaços do eu que não existem mais na vida do autor, não é? E esse eu que só ressurge na ficção, como um resgate de ruínas. E a esse respeito tem uma cena muito, muito bonita e muito forte, em que ele recebe a notícia da morte da filha e ele diz: ninguém consegue dizer em qual momento a equipe do hospital amputou os seus pés. Você não consegue se mover. Acho que aqui fica claro essa desestruturação do eu que o impulso ficcional tenta reestruturar, não é? Então, esses foram meus exemplos, e eu vou falar por 1 minuto ou 2 as considerações finais e abrir para mais perguntas, não? Então, eu gostaria de que, para além da sugestão de uma suposta separação do gênero, da inserção do biográfico no ficcional, que nós pensemos também na produtividade e na riqueza desse recurso, não? Hoje há grande interesse nesse tema, principalmente por causa das questões da ficcionalidade do biografismo, não? Se nós pensarmos em Facebook, Instagram, blogs, não? Então, por um lado, temos a ficcionalidade do biografismo que nos chama a esse tipo de narrativa.
Mas, ironicamente, a ficcionalização do eu dá certa estabilidade também ao elemento biográfico, em uma época de tantas perspectivas, não é? Isso porque a realidade do romance é taxativa, como já dizia Humberto Eco. Há coisas em um romance que você não questiona. E talvez seja uma maneira de consolar-nos diante dessa proliferação do perspectivismo. Não é um fenômeno só brasileiro, como vocês obviamente sabem, mas eu gostaria de levantar somente 2 exemplos que nos mostram um pouquinho como a ficção contribui para a gente processar o biográfico, não? E esses exemplos que eu trago para vocês são o romance da Rosa Montero, deixa eu ver se está enquadrado direito, La ridícula ideia de não volver a verte. Aqui ela traz a história de Marie Curie e a história da morte do próprio marido de Rosa Montero, não? E algumas citações nos dão algumas ideias, não? Ela diz: el verdadero dolor es indecible. Outra, dolor tan grande que ni siquiera parece que te nace dentro. E a última, tan enterrada bajo essas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Eu gosto muito dessas citações porque mostram esse emperramento, essa dificuldade. São obras que não poderiam ser contadas por esses autores através da biografia. Ela não quer escrever uma autobiografia. Existe um motivo, e eu acho que essas são as melhores obras de autoficção. Não existe um impulso que justifica a ficção e não a biografia. A outra obra que eu gostaria de mencionar é da escritora norte-americana Joan Didion, The Year of Magical Thinking. Em português, O Ano do Pensamento Mágico. E ela trata da morte do marido, o ano que segue a morte do marido e o ano em que a filha dela esteve doente, quase à beira da morte. E eu vou concluir aqui com uma observação sobre esse livro, não? O título do livro tem a ver com essa ideia, esse pensamento mágico, essa ideia de que se você desejar algo muito, você pode evitar um evento. Ou se você desejar algo muito, você pode realizar um evento. No caso, seria a não morte do marido, a cura da filha, não? E eu acho essa ideia interessante para a questão da autoficção, porque a autoficção, quando bem feita, ela se usa da ficção para reescrever a vida, de certa maneira, ou para tentar, e às vezes falhar, não? Reescrever a vida. Então, você está, de certa maneira, reescrevendo o significado da vida real através da literatura. Acho que era isso que eu tenho para hoje. Bom, professor Luciano, pode imaginar que as perguntas são várias. Eu vou fazer a listagem das perguntas, mas você fica assim à vontade para responder. Talvez, se quem não tiver a resposta ou quiser talvez um diálogo, não sei se me permitiria que depois as pessoas entrassem em contato com você. Claro, a gente pode colocar o meu e-mail na página e as pessoas podem me escrever. Então tá, queria agradecer. Então, eu vou fazer a listagem das perguntas. A Paula Dantas, por exemplo, ela evoca, para mim, uma questão essencial, ela retoma a questão lá do Sompra, que, na verdade, a autobiografia, o mais importante talvez não seja a veracidade, mas a fidelidade com aquilo que se diz. E ela levanta uma pergunta sobre os limites entre a autoficção e a autobiografia, né? A Helena Arruda, ela evoca a questão do quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus, e também um outro autor ligado também com essa relação entre o Brasil e a Argentina, que é Paloma Vidal, que, aliás, também trabalha com autoficção, né? Tem uma dinâmica autoficcional aqui no Algum Lugar. A Maria Sofia, ela faz ela levanta uma questão sobre a poesia. E a poesia, finalmente, nisso tudo, né? Ela lembra de Cora Coralina. Será que a gente poderia realmente falar de autoficção na poesia? A poesia que já trabalha tanto com esse eu lírico, né? E a Thaís fala sobre se o biografismo não estaria, finalmente, muito vinculado aos grupos marginalizados que têm a necessidade, talvez, de expor esse eu até como uma instância de combate, de se colocar, finalmente, no mundo e ter esse reconhecimento no mundo. Então, assim, vou deixar a professora escolher, talvez, uma outra pergunta, mas só queria salientar uma coisa importantíssima que a professora Luciana disse, e talvez já responda até um pouco a Paula Dantas, que é: o romance não diz tudo, a literatura não diz tudo, mas a crítica
também não diz tudo. A crítica também tem os seus próprios limites. A gente nunca pode esquecer que a crítica são modelos que se construímos e que, na verdade, são modelos que se adequam a um determinado momento e, muitas vezes, a uma determinada obra. Mas eu deixo o professor, então, falar e responder para vocês. Tá, eu vou tentar responder as 4 de forma sucinta, não? Primeira pergunta da Paula Dantas, a distinção entre autoficção e autobiografia. Como eu havia mencionado, existem críticos que discordam da distinção. Existem definições muito semelhantes, algumas um pouco diferentes. Eu acho que não importa tanto você dizer se é autobiografia. Bom, a autobiografia, desculpa, eu me confundi aqui. O que não tem muita distinção é a autoficção e o romance autobiográfico. Desculpa. A autobiografia é o que o autor diz que é. Então, se alguém disser isso é uma autobiografia, a maneira como o leitor entra na obra é diferente da maneira como o autor entra na autoficção. Então, desculpa, eu tinha anotado errado. Eu acho que tem uma distinção. Talvez entre a autoficção e o romance autobiográfico, nem tanto. Quanto a Paloma Vidal, eu não tenho muito conhecimento, mas a respeito de quarto de despejo é um assunto interessante, não? Porque aqui nós temos a intervenção de um outro leitor, editor sobre a obra da Carolina. Nós temos diários transformados por esse leitor que fez o marketing, então é uma camada aí de outras coisas também, não é? Mas pode ser lido como um diário, pode ser lido como um diário ficcionalizado. A questão da poesia, é claro que na poesia é muito mais fácil você colar o eu lírico com o eu autor, mas quando a gente pensa na questão da biografia na poesia, é impossível a gente não pensar em como a poesia das mulheres foi tão mais rejeitada do que a poesia dos homens quando ela era confessional. Não? Então, existe esse impulso do leitor de ver na poesia do homem criação, e na poesia da mulher jorro de emoções, elas não conseguem realmente processar nada, não? Podia repetir, professora, cortou o som, a última frase. O que eu dizia é que, por exemplo, vamos pensar no caso da Sylvia Plath, não? Como que a poesia dela foi criticada como esse jorro de emoções. Mas isso tem a ver com a leitura redutora da obra das mulheres, que é tema para outra live, não? Por último, a questão do biografismo nos grupos marginalizados. Acho muito interessante esse assunto, não? A esse respeito, nós temos que ter algum cuidado, porque muitas vezes os grupos marginalizados os autores de grupos marginalizados são criticados por terem uma visão redutora, por imprimirem uma visão redutora nos romances, porque eles estariam levando a experiência marginal para a obra. Ou seja, é a grande pergunta na icônica entrevista de Toni Morrison, que perguntaram a ela, mas quando você vai escrever sobre um personagem branco? E ela disse, de maneira bem, bem gentil, como ela era, não? Pergunta idiota. Né? Você não pensa em um escritor branco quando ele vai criar um personagem asiático. Mas, a respeito, voltando à pergunta, não? Existe, por exemplo, sobre a obra de Evaristo, por exemplo, essa ideia de que os escritores afro-brasileiros são menores porque eles estão tratando da população afro-brasileira. Mas não há nada mais peculiar também, ou tão peculiar, ou tão redutor, quanto um homem branco escrever sobre a experiência de um homem branco escritor que não sabe o que vai escrever na próxima obra. Então, eu acho que nós temos que ter cuidado, às vezes, com o que nós consideramos universal e com o que nós consideramos redutor ou marginal, não é? Nós temos essa tendência a pensar que certa camada da população representa o universal, quando, na verdade, o universal é essa habilidade do escritor de transformar o próprio em interessante, não em bio, em transformar o autobiográfico em bio, que é o que um grande escritor faz, sendo ele preto, branco, amarelo, mulher, homem, etc, etc. Perfeito. Tem a Tânia Tonos, ou seja, minha irmã, fez uma pergunta, eu vou acabar com ela, se a autoficção seria também formas de máscara de proteção para o autor. Seria exposição ou seria finalmente uma proteção? Porque há um jogo aqui. Eu acho que... Estão me ouvindo? Não. Tá. Eu acho que pode ser os dois, não é? O impulso é diferente, como eu falei, quando é uma autobiografia, você tem... Mesmo que você não exponha a sua verdade, você está se expondo como verdade, de certa forma. Na autoficção, você está se escondendo, você tem toda a liberdade de esconder certas coisas, mas você também tem toda a liberdade de criar outras coisas, não? Então, você pode criar uma imagem muito mais interessante de você, talvez através da autoficção, porque você tem um recurso da ficção que você não poderia. Eu acho que, como todo processo de escrita, é um jogo de ocultamento e revelação. Então, é os dois, na minha opinião. Então, tá. Então, nós vamos ficar por aqui.
Eu acho que assim a aula foi mais do que excelente. Quer dizer, a quantidade de informação eu acho importante. Então, eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. Depois vamos fornecer uma bibliografia mais detalhada de todas as obras aqui citadas, para que vocês possam acompanhar. Esqueci depois de pedir para a professora, eventualmente, pensar num exercício. Vamos colocar o exercício também online. Tá? Queria agradecer realmente de coração a Luciana, né, que é uma grande amiga, uma grande parceira em trabalhos acadêmicos, trabalhos também de promoção da literatura brasileira. Ela é uma grande ativista, uma grande entusiasta da nossa cultura lá nos Estados Unidos. E agradecer, é claro, a presença de todas e de todos. Lembrando que faremos, então, uma reprise amanhã pelo Instagram, do Nardo Tonos, à mesma hora, às 11 horas no Brasil e diversas horas pelo mundo. Muito obrigado, professora Luciana. Então, eu gostaria de agradecer e também deixar a todos o convite que vocês podem encontrar o meu e-mail no site da Universidade de Indiana, Indiana University, em Bloomington. Se vocês foram lá no faculty, nas professores, vocês podem ver o meu e-mail. E vocês também podem descobrir um pouco mais sobre o nosso programa aqui. Aqui nós temos também mestrado e doutorado em literaturas lusófonas, e geralmente as inscrições são feitas até o mês de dezembro de cada ano. Então, convido aos interessados que também visitem o site e se sintam à vontade para me escrever, se tiverem quaisquer perguntas. E eu convido realmente todos, porque Bloomington é uma cidade maravilhosa e a universidade é de primeira. Obrigada, professora Luciana. Vamos lá. Tchau a todos e uma boa semana. Não se esqueçam, fiquem em casa, cuidem de vocês e cuidem dos outros. E coloquem as máscaras. Coloquem as máscaras. Tchau, gente. Tchau.